o assunto de hoje é leucemia, leucócito, leucemia. Então tem tudo a ver com glóbulos brancos. Mas sangue. Quem vai falar conosco é o filho da dona Malu Crepaldi. Que é muito querida, né, Frei? A gente já manda um beijo para ela, né? Antes de falar com o filhão dela, né, mas porque é graças a ela também, ela tem esse filho, o doutor André Crepaldi. Nós queremos mandar um beijo muito grande para a dona Malu Crepaldi, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Todos os dias, disseram assim, ó, ela é super fã da TV Aparecida e acompanha toda a programação. Que a mãe Aparecida, mãe, abençoe seu coração materno na sua vida, viu, minha querida? Com autorização da dona Malu, agora sim vamos conversar, ele que é médico oncologista e hematologista, o doutor André Crepaldi. Bom dia, doutor André! Bem-vindo, doutor! Bom dia, Lu. Bom dia, Reinaldo. Muito obrigado pelo convite. Adorei a explicação. Vi que realmente captou todas as informações e realmente colocou todas aí. Falou e disse, né, Frei? Falou e disse, né, doutor André? Exatamente, foi fantástico. Agora, doutor, é um dia muito oportuno, um mês oportuno para a gente conversar também, até porque nós sabemos que esse mês de junho é chamado Junho Laranja, para uma conscientização sobre a leucemia, não é isso mesmo? Exatamente. A gente sempre lembra do Outubro Rosa, né, do Novembro Azul, mas realmente não é tão divulgado no Brasil, mas é uma doença extremamente importante, como foi visto nos hemocentros, né, onde a necessidade de sangue para esses pacientes ocorre. E é uma doença, como a gente está falando aí, de origem do sangue. Então, vai afetar o corpo de modo geral. O que é, então, uma leucemia, doutor? Já que tem tudo a ver com os glóbulos brancos. Principalmente nessa época, doutor, que a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. Portanto, os nossos leucócitos tinham que estar forte, firme. E aí aparece a leucemia justamente para atacar esse elemento do sangue. O que é uma leucemia, doutor? A leucemia, a gente pode explicar como uma doença que ela inicia dentro dos nossos ossos. O nosso sangue, que é tudo isso que foi explicado, né, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, eles são produzidos nos ossos, no adulto, nos ossos longos, que a gente chama, principalmente na parte da bacia, na criança em outros locais. Muitos conhecem isso como tutano, né, que quando vê na alimentação, na comida, mas é ali que é produzido todos esses glóbulos, inclusive os glóbulos brancos, que são responsáveis pela nossa defesa. A leucemia nada mais é que essa célula de defesa que perdeu o seu controle e passa a se multiplicar desenfreadamente. Ou seja, ela substitui as células normais da nossa medula e aí passa a crescer e causar todos os sintomas e gravidades da doença. Mas quais seriam esses sintomas? Como é que a pessoa sabe, doutor André, que está começando a acontecer uma leucemia, que é popularmente as pessoas chamam como câncer no sangue, né, doutor? Exatamente. A pessoa pode perceber porque ocupando a medula óssea normal, todas as outras produções vão ser afetadas. Então, primeiro, da parte vermelha, esse paciente, essa pessoa pode ter anemia. E aí vai sentir o quê? Fraqueza, cansaço, dificuldade para fazer uma atividade física, tudo decorrente dessa queda dos glóbulos vermelhos. Você pode ter também uma queda da substância produzida chamada plaqueta. E aí, isso é responsável pelas manchas roxas que ocorrem em pacientes que têm leucemia e também outros tipos de sangramento que podem ocorrer, seja na gengiva, cavidade nasal, entre outros. E, por fim, uma das coisas mais importantes que ocorre na maioria das vezes é o aumento dos glóbulos brancos. E esse aumento dos glóbulos brancos, apesar de ser a nossa defesa, essas células aumentadas, elas não têm a capacidade de defesa. Então, esse paciente passa a ter deficiência imunológica, passa a ter uma propensão muito grande a infecções. E aí começa a ter infecções oportunistas por isso. Olha que interessante. Nossa, e existe uma prevenção para toda essa situação, doutor? Pois é, infelizmente, na maioria das vezes não tem. A gente sabe que a gente pode dividir basicamente as leucemias entre agudas e crônicas. As agudas, como o próprio nome diz, ela vem rápido,
necessita de um tratamento rápido e intenso, enquanto que as crônicas, elas, na maioria das vezes, ocorrem de forma lenta. Por incrível que pareça, alguns tipos não necessitam de um tratamento imediato, eles ficam em observação, então esse nome diferencia uma da outra. O doutor André, leucemia é uma doença de gente grande ou uma criança pode ter também? Pode ter. Por sinal, é a doença mais comum da infância, quando se fala em câncer. A grande maioria das leucemias da infância são as leucemias linfoblásticas agudas ou linfocíticas agudas. E hoje a gente tem avanços muito importantes em que tem uma alta taxa de cura na maioria das vezes. Então, a gente pode ter em qualquer idade. Alguns subtipos são mais comuns na infância, como a leucemia linfoblástica aguda. Outros, como o outro tipo de leucemia aguda, que é a mieloide, é mais comum no adulto, enquanto que as crônicas, na grande maioria das vezes, estão no adulto e no idoso. O doutor André, há uma certa confusão, principalmente quando o tema é doação. Nós fomos doar sangue lá no Hemocentro, etc., né, para colocar na disposição, mas quando as pessoas falam de doação de medula, eu não vou doar minha medula porque eles confundem com a medula espinhal, né? Então explica que quando uma doação de medula não é tirar a medula espinhal. E de onde como a gente pode fazer a doação de medula, doutor? Hoje o Brasil é muito organizado nisso. Quem quiser fazer uma boa ação, procure o Hemocentro da sua cidade. A gente tem no Brasil inteiro. Existe uma rede de doadores de medula óssea. Quando você faz esse ato, não vão coletar sua medula imediatamente. Você vai ter uma entrevista, vão coletar o sangue e aquela amostra vai ficar guardada num banco de dados que é aquilo lá. Bom, uma pessoa que necessita de um doador e não tem um doador na família, ele entra à procura de uma medula, que todo mundo já viu essas buscas. E quando isso acontece, vai atrás desse banco de dados procurando alguém. Nesse momento que encontrou essa pessoa, ela é chamada para doar. E como é que é essa doação? Hoje, apesar da gente falar esse nome, doar medula óssea, antigamente só se coletava da medula mesmo, que é geralmente dessa região da bacia, onde esse doador, ele vai, recebe uma sedação e é coletado um pouco de sangue dessa medula, ou seja, não é uma operação, não retira nada da espinha, nada. É um pouquinho de sangue que é chamada medula óssea. Hoje a gente evoluiu um pouco mais e em vários dos casos nem é coletado dessa região. A gente tem células da medula óssea que circulam no nosso sangue, circulam nesse sangue que a gente colhe do braço, por exemplo. Então hoje a gente tem aparelhos que quem já visitou o Hemocentro já pode ter visto, que são aquelas máquinas chamadas de aféres, que através dessas máquinas a gente coleta essas células-tronco para o transplante de medula. Então, não tenha medo, é muito importante que se cadastre como doador. A sua opção de doar vai ser um pouco mais para frente, se porventura tiver essa necessidade. E quando tiver essa necessidade, existem essas duas opções, uma em que é coletado da própria bacia e a outra do próprio sangue, que a gente chama de sangue periférico, né? Através desse aparelho. Doutor André, nós queremos agradecer muito estes seus esclarecimentos, a colaboração para a nossa conscientização também, reforçando esse junho, então, laranja, né? E dizendo também para as pessoas da doação como se prevenirem, como agirem diante de um diagnóstico num quadro assim. O seu contato está passando aí, o seu Instagram, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Aparecida. Nossa Senhora continue abençoando o seu trabalho. E um beijo para Dona Malu, né? Um beijo para sua mamãe, né, doutor? Que a gente sabe que está sempre aqui ligadinha na TV Aparecida. Dona Malu, parabéns pelo filho, Dona Malu. Parabéns pelo filhão aí. Obrigado. O senhor continue aí um grande oncologista e hematologista, ajudando as pessoas no cuidado da vida e da saúde. Obrigado, estamos às ordens. Tudo de bom. Obrigado, Muito obrigado, doutor André.